¿Quién no admira a los deportistas olímpicos? Son capaces de hazañas increíbles, batir récords, establecer nuevos límites humanos y a menudo se lo has considerado semidioses. ¿Cuántas veces te han inspirado para hacer deporte o incluso superar sus límites? Sin embargo, no todos los deportistas pueden ser considerados verdaderamente olímpicos, ni son buenos ejemplos para la sociedad. Esta preocupación se vuelve aún más alarmante cuando el universo deportivo es predominantemente masculino. En 1912, Pierre de Coubertin, considerado el padre de los Juegos Olímpicos modernos, decía que la exaltación solemne y periódica del atletismo masculino se basa en el internacionalismo, la lealtad como medio, el arte como hito y el aplauso femenino como recompensa. Esta fórmula se remonta al ideal griego antiguo, pero el propio Coubertin, frente a la cultura de su época en 1901, ya reclamaba la urgencia de ciertas reformas relacionadas con los derechos de las mujeres. El prejuicio estaba en la sociedad y no en Coubertin, quien era perfectamente consciente de que en este momento la sociedad no estaba preparada para, de manera civilizada, recibir a las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos. El récord de participación femenina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 aún no ha colocado a mujeres y hombres uno al lado del otro en el podio de la igualdad. Son el 45% del total de deportistas que participan en la competición. Suman 4.700 personas, un salto desde la primera vez que compitieron en París en 1900, cuando solo había 22 mujeres de 977 atletas de todo el mundo. Por otro lado, ha habido un aumento del 70% en la representación femenina en las comisiones del COI desde 2013. Desde este contexto, invito a todos a seguir ahora la tercera sesión de Mens Fervida con el tema Pierre de Coubertin y la mujer en el deporte. Esta sesión será moderada por la profesora doctora Claudia Fernanda Rojas de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte de Colombia, directora de Legado y Sustentabilidad de los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021 y vicepresidente del Comité Colombiano Pierre de Coubertin. La ponente será la profesora doctora Ana María de Freitas Miragaya, de la Universidad Estácio de Sá Petrópolis, Brasil, miembro del Comité de Selección del Centro de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico Internacional y secretaria general del Comité Brasileño Pierre de Coubertin. Bienvenidos a todos y ahora paso inmediatamente la palabra a nuestra invitada especial, Ana Miragaya. Ana, si quieres compartir tu pantalla, ya está disponible para ti en Share Screen. Pode ver? Sim, agora tu podes botar em modo de apresentação e Sim. podes continuar. Posso começar? Sim, muito obrigado, Ana. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite, buenas noches. É um prazer muito grande estar aqui. Vou falar em português e também um pouquinho em portunhol. Os slides estão em espanhol, né? É um prazer muito grande estar aqui e compartilhar com vocês alguns fatos históricos que aconteceram com a inclusão das mulheres no esporte e nos Jogos Olímpicos, né? Eu gostaria muito de agradecer o convite
para estar aqui hoje. É um privilégio muito grande, é uma honra e um prazer compartilhar essas informações. E eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Na primeira, eu vou falar sobre o jovem Coubertin, sua formação, educação, influências. Na segunda parte, vou falar sobre Coubertin e a inclusão das atletas femininas em los Juegos Olímpicos de 1896 a 1928. Então, Coubertin e sua formação, Coubertin era um aristocrata, era um barão. Né? Ele era o último de 4 filhos. Né? Ele tinha a pele mais morena, ele era baixo, ele parecia muito com a mãe dele. Era um pouco diferente dos irmãos, que tinham a pele mais clara, como o pai. Ele gostava muito de esgrima, de equitação, o remo, de boxe, e o boxe ele fazia escondido, para os pais não saberem que ele estava fazendo boxe. Ele tinha, assim, uma personalidade rebelde, era um pouco hiperativo, era uma pessoa patriota, e ele foi ao colégio, que nós chamamos em português, é o Externato Santo Inácio, né? Aqui temos algumas fotos dele, com as atividades dele, na esgrima. Né? Aqui, essa foto é muito interessante, é uma foto do COI. E onde está Coubertin? Né? Onde está o Oli? Né? Onde está Coubertin aqui? Né? Se vocês procurarem bem, vocês vão ver que ele está bem no centro, de chapéu, com as mãos no bolso. É uma fotografia de Coubertin com o seu Racing Football Team. Né? Não sabemos o ano, mas imaginamos que seja ao final do curso que estava fazendo. Em relação à educação dele, né, lá nesse Externato Santo Inácio, que ele cursou de 1874 a 1880, é importante a gente levar em consideração alguns aspectos. Esses aspectos são extremamente importantes na formação do indivíduo Coubertin, porque essa formação é que vai levar Coubertin a tudo que se passou na vida dele e tudo que nós herdamos dele. Né? Então, o colégio foi muito importante porque ele entrava de manhã na escola e saía à tarde. Ele ficava o dia inteiro na escola. Né? Era uma escola somente para meninos. Naquela época, no século XIX, era muito comum as escolas serem separadas. Ninhos de um lado, ninhos do outro. Né? Então, os meninos eles tinham uma educação diferente. Na escola, Coubertin leu 2 livros muito importantes para a vida dele. Um deles foi o romance clássico de Thomas Hughes, chamado Tom Brown's School Days, que passava numa escola na Inglaterra, as aventuras de um menino, né, que era fraco e que se tornou forte através das atividades físicas. Tá? É importante lembrar que esse livro não havia meninas no esporte. Tá? As mulheres eram fora, estavam invisíveis, não praticavam atividade física. Tá? Um outro livro importante para Coubertin foi o livro Notes sur l'Angleterre, de Hippolyte Taine. Né? É um capítulo exatamente sobre educação que influiu muito Coubertin. Coubertin leu muito esses 2 livros. Ele leu inicialmente na versão em francês, tá? E depois o livro de Thomas Hughes ele leu em inglês. Várias vezes. Ele gostava muito desse livro. Tá? Aqui nós temos uma fotografia de Coubertin. Né? Eu não sei qual desses meninos ele é, imagino que seja uma fotografia do final do seu curso lá. Né? Então, isso aí provavelmente é o segundo da esquerda para a direita a pé, de pele escura, mais baixo, né? Talvez, não sabemos, porque não houve identificação. Depois que ele se formou, né, ele não queria seguir uma carreira religiosa, como os pais dele queriam que ele fosse, né? Não quis seguir a carreira militar e nem a carreira política. Ele queria ser professor e educador. Ele queria reformar o sistema educativo de França, redistribuindo as horas que um niño permanece na escola.
com atividades físicas e vida intelectual. Por quê? Porque os anos que ele passou na escola, ele só ficava sentado na sala de aula ou trabalhando e pesquisando. Ele não saía para fazer atividade física, não havia educação física na escola. E ele, na leitura que fez dos livros, ingleses especialmente, viu que havia uma presença de atividade física para os meninos, que ele não teve. E aquilo inspirou a Coubertin de buscar essa atividade física para colocá-la na escola. Tá? Ele não estava pensando em meninas, tá? Isso é bem claro, ele pensa em meninos, ninhos. Depois que ele se formou, ele conheceu Marie Roden, que está nessa foto aqui à direita, né? Se casou com ela em 1895 e tiveram 2 filhos, Jacques e René. Tá? As influências de Coubertin foram muito importantes para a sua vida. Tá? Primeiro, a influência dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá? Especialmente as origens dos Jogos antigos na área militar, especialmente no treinamento militar, que levava à guerra e à violência. As mulheres estavam fora. Outra origem também diz respeito à religião, né? A gente sabe que os Jogos Olímpicos na Grécia, em 776 a.C., tinham como pano de fundo a religião. Né? Não existia ainda a religião cristã, eram os mitos da Grécia que reinavam, e os Jogos Olímpicos tiveram também esse tipo de início, como alguns autores colocam. Né? E outros autores também colocam como um rito de passagem do jovem, do adolescente, para a vida adulta. Tá? Então, vários especialistas colocam de forma diferente e há alguns que colocam essas 3 origens. E isso influenciou Coubertin. Tá? Note bem, não é rito de passagem de mulheres, é de homens. Tá? Você tem a imagem do herói e você tem uma cultura orientada aos homens e não às mulheres. Nessa cultura tem a presença da força física, que significa o poder, que vem lá de trás, né? Se você estuda pré-história, você vê que isso está muito relacionado. As mulheres não eram atletas olímpicas e eram, em geral, segregadas. Né? Coubertin se inspirou muito nesse início dos Jogos Olímpicos, e especialmente ao final do século XIX, quando Olímpia começou a ser escavada. Isso já havia sido começado no final do século XVIII, né? E se acelerou no final do século XIX, quando Olímpia foi descoberta, e nós vemos aqui nessa imagem os arqueólogos no Templo de Zeus, entre 1875 e 1876, e Coubertin acompanhava isso com muita clareza, tanto é que aqui a gente tem uma foto do COI, onde Coubertin está com sua filha René lá em Olímpia, né? Justamente no local dos Jogos da Antiguidade. Muito bem, temos a influência britânica. O esporte moderno teve um desenvolvimento britânico extremamente importante, porque ele foi criado na década de 1830 por homens e para homens, mulheres fora. Tá? Esses aí são os fatos. Né? A gente vendo na história, muitos especialistas falam sobre isso, tá? E esse esporte foi desenvolvido dentro de um sistema de educação pública para meninos, tá? Onde se praticava o fair play, que encantou a Coubertin bastante. Tá? Ele teve também a influência grande do Dr. William Penny Brooks, que era um inglês, médico, né? E uma influência vitoriana, particularmente para as mulheres. Nós já vamos falar sobre elas. Queria falar um pouquinho sobre William Penny Brooks, da cidade de Much Wenlock, que em 1850 instituiu os Jogos, em português a gente chama de Olimpíonicos, mas em inglês a gente chama de Olympian Games. Né? Ele começou os Olympian Games em 1850. E esses Olympian Games trouxeram uma influência muito grande a Coubertin. Né? Inclusive, William Penny Brooks esteve na Grécia para ter interação
com pessoas que faziam e trabalhavam nos Jogos Olímpicos patrocinados pelo grego Zapas, né? Já a partir dos anos 50, mas isso já é uma outra história, né? Aqui temos algumas fotos dos Jogos dos Olympian Games de 2018. Eles acontecem a cada ano e qualquer pessoa pode participar, tá? Eles englobam uma sociedade grande de pessoas locais, né? Mulheres, pessoas mais velhas, né? Sempre foi assim. E essa imagem aqui mostra lá atrás o Dr. William Pennybrooks aqui na frente de cartola com medalhas, com a mão no bolso, né? Então, essa imagem aqui, ela diz respeito exatamente à importância que ele dava ao cerimonial dos Olympian Games, né? Vocês veem aí um contendor, um participante sendo coroado por uma dama. Então, essa imagem ficou muito também na cabeça de Coubertin. Tá? As influências britânicas sobre as mulheres em Coubertin são várias. A primeira delas seria a biologia como destino, a questão da reprodução. Então, você tem aspectos biológicos como a menstruação, você tem a gravidez, você tem todo aquele processo da gestação, você tem o parto, né? Você tem a amamentação, a criação dos filhos. Então, a biologia como destino, né? A reprodução da mulher. As mulheres dependiam muito dos homens, né? Elas não tinham direitos, elas não votavam, né? Elas participavam da sociedade como reprodutoras, né? E existiam várias crendices sobre as mulheres no esporte, exatamente porque os médicos eram homens e eles não tinham muita ciência e muitas vezes eles iam pelo achismo. Então, eles achavam que as mulheres, por exemplo, nasciam com toda a energia que iriam despender no resto da sua vida. E se elas praticassem esporte, essa energia iria acabar e elas não iam poder ter filhos. Inclusive, isso aconteceu com Maria Lenk aqui no Brasil. Como ela foi uma grande atleta brasileira e competiu até os 27 anos de idade e se casou aos 28 e teve filho, parece, aos 29 ou aos 30, as pessoas não acreditavam que ela ia poder ter filhos, porque não se acreditava que uma atleta pudesse ter filhos, porque a energia dela já havia sido gasta, né, nas atividades físicas, nas competições. Então, as mulheres também não podiam suar, porque se suassem, elas demonstrariam fraqueza, né? E não poderiam ser boas mães, né? As mulheres não deveriam competir, porque a competição era só de homens. As mulheres tinham que permanecer dentro da esfera privada, em casa. Então, agora eu vou passar a segunda parte, que é a inclusão das mulheres nos jogos, tá? Aqui nós temos algumas partes que eu vou, assim, falar com vocês a respeito. Vou tratar primeiro da influência do Comitê Olímpico Internacional, da fundação, e depois dos vários jogos. Tá? Então, a formação do Comitê Olímpico Internacional é conhecida já de todos. O primeiro presidente foi o Demetrios Vikelas, de 1894 a 1896. Logo em seguida, Coubertin retirou dele esse poder de ser presidente, né, porque a Grécia tinha a intenção de colocar outros Jogos Olímpicos além desses, e Coubertin não foi o organizador desses Jogos. Quem organizou os Jogos foi o Comitê Grego, na época, e esse Comitê Grego não deu atenção a Coubertin. Eles se concentraram na sua realidade, porque eles já tinham efetuado vários outros jogos, né, com os Zapas, e também a partir do dinheiro, da fortuna que Zapas deixou com esse destino, e eles começaram, então, a pensar em outros tratativas. Coubertin retirou, então, a presidência. Agora, o que é importante aqui a gente lembrar que o Comitê Olímpico Internacional foi fundado por Pierre de Coubertin com o seu pensamento, a sua iniciativa e seus recursos financeiros. Vejam bem que eu não vou me aprofundar muito em cada assunto, porque cada assunto desses tem uma enormidade de pesquisa. Eu vou somente em alguns pontos, tá? Alguns recortes de especialistas. Esse material que eu estou compartilhando faz parte da minha tese de doutorado, tá? Então, eu estou recortando e estou colocando as partes mais assim, importantes e que dizem respeito ao assunto de hoje. Então, o Comitê Olímpico Internacional incluiu
né? Coubertin incluiu homens conservadores, miembros de la aristocracia, que foram criados en el siglo XIX, el ciclo en el que hombres e não mulheres desarrollaram o deporte moderno. São os homens que fizeram, não as mulheres. As mulheres estão fora por conta da mentalidade da época. Tá? Essa mentalidade vem lá de trás. E aqui a gente não tem como se aprofundar nesse assunto, né? Inicialmente, eu chamei de um clube do Bolinha. Você olha ali na foto e você vê a figura de 7 homens, não tem nenhuma mulher, né? Então, o que é o clube do Bolinha? E vem de uma história, né, de uns comics americanos, onde tem um menino que funda um clube que é só de meninos, que é o que ele fez. Ele fundou um clube só de meninos, né? Muito bem. Então, o Vikelas como presidente, os Jogos Olímpicos de 1896 foram para a Grécia, e lá não tinha mulheres, 0 mulheres. Por quê? Eles excluíram essas mulheres? Não, eles não excluíram. A gente tem que lembrar que 1896 era um ano onde não havia muita comunicação, não havia prazo para comunicação, a comunicação era feita por jornal, nem todo mundo sabia ler, as mulheres não tinham muito acesso à educação. Muitas mulheres não estavam na escola, não sabiam ler. E elas, muitas já, quer dizer, não muitas, mas algumas já praticavam esporte na Europa, né? Mas elas não sabiam disso, isso era novo, ninguém sabia, né? Só basicamente ali na Grécia. Tanto é que a maior parte dos atletas que competiram nesses jogos era grega, tá? A maior parte de gregas, eram mulheres. Porém, temos aqui uma pessoa chamada Stamata Revit, que é uma grega, né, que correu a maratona no dia 30 de março de 1896. Por quê? Porque ela soube ali que iria haver uma maratona, uma corrida, e que iriam ser distribuídos prêmios para os vencedores. Como ela era pobre, tinha 3 filhos, ela queria trazer dinheiro para casa, né? Então, ela resolveu correr essa corrida de qualquer jeito no dia seguinte. A maratona foi no dia 29, ela correu no dia 30, né? Correu até mesmo descalça, tanto é que vocês veem no desenho feito pelo jornal, que é esse que está em amarelo, ela, né, com os sapatos na mão, e tem um outro desenho aqui à direita, também retratando ela pelos jornalistas. E existem vários jornais da época que noticiaram a presença da Stamata Revit. Muito bem. Em seguida, vocês têm os Jogos Olímpicos da França, Paris, em 1900. Muito importante para a participação das mulheres. Por quê? Porque eles ocorreram no meio de uma exposição universal em Paris. Nessa exposição universal, Coubertin não participou. Houve um problema político entre o Comitê Olímpico Internacional e as forças de esporte da França, e eles se desentenderam, e o Comitê Olímpico Internacional ficou fora da organização. A organização desse evento foi feita por essa pessoa que aí está, Daniel Merillon, né? Ele era o diretor-geral do programa desportivo dessa exposição universal, e essa exposição tinha esses jogos internacionais. Os Jogos Olímpicos que ocorreram em 1900, eles ainda se encontram em jornais com esse título, Jogos Internacionais. Na época, muitos atletas competiram nos Jogos Olímpicos sem saber que estavam participando dos Jogos Olímpicos, por causa do nome que aparecia nos jornais. Como nós sabemos disso? Através dos jornais da época, tá? E através desse relatório, esse é o relatório oficial dos Jogos Olímpicos de 1900, escrito por Daniel Merillon. Esse relatório tem 2 volumes, é um relatório enorme, onde ele relata o que aconteceu, né? Aqui tem algumas fotos da participação das mulheres no golfe, tem no tênis. A curiosidade é que elas competiram no tênis exatamente no clube onde Coubertin jogava tênis, né? Então, elas competiram lá. Mas como é que elas entraram lá, né? Aqui você tem o número oficial, que é 22, mas, na realidade, a minha pesquisa mostrou que não são 22 mulheres, na realidade, eram 25, né? E eram 2 no balonismo, e ainda tem mais uma que apareceu no tênis de campo,
tá? Que não estava lá, mas o relatório acusa essas mulheres, tá? Os nomes delas estão lá, né? O que mostra esse relatório de importante? O relatório mostra exatamente que as mulheres foram recrutadas para participar dos Jogos Olímpicos de 1900. Ah lá, tanto monsieur como dame. Por quê? Porque justamente ele queria que muita gente participasse desse evento gigante. Né? Quem que queria? O Daniel Meillon. Então, onde é que as pessoas estavam participando do esporte? Dos clubes. Quem participava do esporte nos clubes eram as mulheres que tinham dinheiro para comprar tacos de golfe, raquete de tênis, para pagar a mensalidade dos clubes. Então, eram mulheres das altas camadas da sociedade, eram aristocratas, eram mulheres com dinheiro, com poder, com o pai industrial, né? Pessoas assim com poder aquisitivo maior. E, na realidade, ele colocou anúncios em todos os lugares. Como essas mulheres já participavam desses jogos, de competições comuns nesses clubes, era comum, elas não se juntaram para participar dos Jogos Olímpicos, elas estavam lá, elas participaram porque elas estavam lá. Então, elas participaram dos Jogos Olímpicos dessa forma. Elas foram convidadas, tá? Então, isso é muito importante para o resto do desenvolvimento da inclusão das mulheres nos Jogos Olímpicos. Elas participaram por convite, assim como os homens também. Todos foram convidados. Como nós sabemos disso? Através do relatório. No relatório do Merrion, escrito em 1900, ele coloca isso, como eu transcrevo aqui em francês para vocês, com bastante clareza. Tá? Aqui tem os nomes das mulheres que eu consegui recuperar. Muito bem, vamos para os Jogos de 1904, que ocorreram em St. Louis, nos Estados Unidos, sob a organização de James Sullivan. Quem era ele? Ele era o membro do COI americano. Então, quem organizou foi ele. Coubertin não organizou. Ele que organizou. Ele era uma pessoa também com uma personalidade mais difícil de se lidar, né, com um ego um pouco desenvolvido, e foi ele que desenvolveu os Jogos Olímpicos de 1904, com a participação do tiro com arco, com 7 mulheres. Mas por quê? Quando você observa lá no site do COI, aparecem 6, mas na realidade não são 6, são 7. E nós sabemos disso por conta do relatório dos Jogos. Como essas mulheres apareceram lá? Elas foram convidadas? Sim, porque esse concurso de tiro com arco, ele já existia muito antes dos Jogos. Apenas os Jogos se estendiam muito, tá? Eram 6 meses de jogo, como aconteceram em Paris. Aqui também era uma quantidade enorme de dias, e justamente esse campeonato ocorreu ali no meio. Então, ele abrangeu também, e essas mulheres participaram. Aí a gente tem os Jogos de 1906, que o Comitê Olímpico Internacional não reconhece, porque Coubertin não quis reconhecer esses Jogos. Por quê? Porque ele ficou com medo de, isso segundo os especialistas, pessoas que estudaram bastante o que aconteceu na Grécia em 1906, porque a Grécia queria sempre colocar esses Jogos Olímpicos, porque eles eram uma glória para o país, né? Eles relembravam os jogos da antiguidade e eles traziam muitas lembranças muito positivas para os gregos, para a autoestima grega, né? Para a nacionalidade grega. Então, o rei, na época, quis fazer mais uma edição desses jogos. Coubertin não participou, ele ignorou, ele não quis saber desses jogos, e foram os melhores jogos até então. Por quê? Porque os Jogos de 1896 não foram organizados pelo COI, os Jogos de 1900 não foram organizados pelo COI, o de 1904 muito menos, o Comitê Olímpico Internacional, de acordo com os especialistas, né, como o Bill Mellon, ele ia descer a ladeira, ele ia acabar, os Jogos iam acabar. Então, esses Jogos foram especialmente relevantes para que os Jogos Olímpicos voltassem a funcionar. Então, eles foram chamados de Second International Olympic Games em Atenas, porque eles foram segundo em relação aos de 1896. Eles são tratados por muitos e muitos especialistas como jogos intermediários ou intercalados, né? E qual é o resultado deles? Você tem aí as mulheres participando do tênis, tá?
quem participou, quem sabia dos jogos. Lembra que não tinha propaganda, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, as poucas pessoas que participaram lá eram as pessoas que estavam na Grécia, especialmente alguns franceses. Você tem uma francesa que está aqui nessa foto treinando lá. Agora, há aspectos muito importantes. Eles foram muito bem organizados, né? O rei, em sua visita à Dinamarca, ficou encantado com as mulheres ginásticas. Coubertin não gostava muito de ginástica, né? Isso é importante a gente colocar, né? Eles achavam que a mulher não devia fazer ginástica, não participavam lá, né? Então, o que ele fez? Ele não prestou muita atenção, mas o rei ficou encantado e ele, como organizou os jogos, ele convidou as mulheres ginásticas dinamarquesas a fazerem uma apresentação. Isso é importante porque nós vamos ver adiante. Elas fizeram uma demonstração, elas não competiram, tá? Mais à frente, nos Jogos Olímpicos de Londres, esses jogos iam acontecer em Roma, mas eles não aconteceram por uma série de razões, eles foram acontecer na Inglaterra, em cima da estrutura dos Jogos de 1906. Daí a importância dos Jogos de 1906, né? Toda a estrutura que foi elaborada em 1906 passou para o Comitê Olímpico. De onde? Da Inglaterra, e depois passou para o Comitê Olímpico Internacional. Então, aquelas cabeças pensantes de 1906 também projetaram que isso foi combinado lá, tá? Durante os Jogos de 1906. Então, eles projetaram para Londres, né? O que ia acontecer lá. Então, agora, muito importante, Reglamento General para los Juegos de Londres, uma forma de controlar o seleccionar quem estava calificado para competir, pero também, e lo que é mais importante, el comienzo de uma presença constante de las federações internacionais em la selección de atletas. Isso é importante por quê? Porque antes podia competir qualquer um. A partir de Londres, não. A partir de Londres, você tem o início da fundação dessas federações internacionais, que já começaram lá no final dos anos 1800, e agora elas são cada vez mais constantes e mais fortes, e elas tinham que se juntar justamente ali na organização dos jogos. Tá? Então, isso é bastante relevante para o que vai acontecer. Todas as inscrições se realizarão através de associações, e quando não há associações, por clubes aficionados, através dos comitês olímpicos de cada país, que serão responsáveis ante o Comitê Olímpico Britânico. Quem organizou foi o Comitê Olímpico Britânico, não foi o Comitê Olímpico Internacional. E isso é importante para a gente entender esse processo, tá? Por la competência de estes clubes aficionados de uma maneira que garantisse que os competidores registrados sejam aficionados, tá? Então, isso para nós é bastante importante que saibamos. Então, temos aqui algumas fotografias. No final, temos 36 mulheres atletas participando, 25 no tiro com um arco, 10 com tênis. E isso é importante, porque o tênis veio lá de trás, né? O tênis veio dos Jogos de 1900, né? Então, depois passou para 1906 e agora em 1908. E uma mulher na vela, num total de 71, incluindo também, que não tinha os Jogos de Inverno separados, você tem 8, né, na patinação do gelo, e você ainda tem 27 mulheres em demonstrações. Aí a gente tem que lembrar que em 1906, né, você tinha as demonstrações de ginástica, que continuaram nesse padrão aqui. Então, nesse padrão, você tem, em 1908, uma mulher nadadora, né, foi convidada, né, assim como 6 mulheres da Islândia para demonstrações de mergulho e de natação, além das 20 dinamarquesas que haviam sido apresentadas em 1906, tá? Então, aqui vocês têm algumas fotos, tá? Onde sabemos disso tudo? Através desse documento, que é o relatório oficial dos Jogos de 1908. Tudo isso está descrito lá. Então, a gente tem acesso a essas informações. Tá? Qual é o papel das federações internacionais? Né? Então, o movimento olímpico ele não era mais o trabalho só de uma organização do COI. Ele dependia também dessas federações internacionais, que passaram a disputar poder
né, junto ali àquelas associações. Então, aqui vocês têm algumas datas de fundação de algumas dessas federações internacionais. Tá? Em seguida, vamos aos Jogos da Suécia, em 1912. A frase de Coubertin, que o professor Nelson gentilmente colocou anteriormente, dizendo a fala de Coubertin, de 1912, foi quando o COI começou a ter jurisdição sobre a organização dos Jogos, dizendo que, para ele, as mulheres não poderiam competir, as mulheres tinham que aplaudir ali os vitoriosos, né? Não era lugar das mulheres nos Jogos de 1912. Né? Inclusive, nesses jogos, ele reagiu a uma moça de 15 anos que queria competir justamente no pentatlo moderno, um esporte criado e desenvolvido por Coubertin. E ela era já uma pessoa com bastante experiência, apesar da pouca idade, e ela queria, Ellen Price, ela queria competir, e Coubertin foi consultado pelo comitê local lá da Suécia, e o Coubertin disse que ela não queria mulheres competindo nos jogos. Porém, ele não poderia decidir isso sozinho, ele tinha que decidir em relação às outras federações internacionais, né, além do comitê local. Então, nesse caso, foram admitidas, né? Elas se inscreveram, né? 42 nadadoras, 15 atletas de tênis, e foram também convidadas para a ginástica 236 mulheres, foram dar demonstrações de ginástica, né? Da Suécia, da Noruega, da Dinamarca e da Finlândia, países nórdicos. Então, aqui temos algumas fotografias da época, de onde temos essas informações todas do relatório oficial dos Jogos. Muito bem, então a gente vê, resumidamente, que o comando da Organização dos Juegos Olímpicos entre 1896 e 1912 não foi do COI, não foi de Pierre de Coubertin. Foi, primeiro, do Comitê Grego, em 1900 foi do Comitê Local da Exposição Universal, quando as mulheres foram convidadas e invitadas, em 1904, da Exposição Universal, que aconteceu lá em comemoração ao centenário da compra da Louisiana, nos Estados Unidos. Em 1906, quem organizou foi o Comitê Grego. Em 1908, foi da Exposição França e Inglaterra. E depois, em 1912, quem começou foi em Estocolmo, foi o Comitê Local junto com o COI. Então, o COI não foi sozinho nisso, ele apenas contribuiu, né, com algumas opiniões como essa que eu mencionei. E, em seguida, a gente entra na Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, onde as mulheres na Europa e na América do Norte aumentaram a sua participação no mercado de trabalho, muito, porque os homens foram para a guerra, e quem é que ia ficar nas fábricas? Né? E quem é que ia fazer o que tinha que ser feito pelos homens? Então, as mulheres assumiram posições masculinas e as mulheres começaram a ganhar dinheiro. E isso melhorou a autoestima delas, e elas viram que elas poderiam também assumir posições de poder. Né? Elas conquistaram o direito de votar em alguns países só, alguns poucos países, porque as mulheres não votavam, elas não participavam da sociedade, não eram cidadãs. Tá? Elas estavam lutando muito como lutaram por sua emancipação. Muitas mulheres morreram nesse processo, e especialmente na Inglaterra. Tá? E isso foi mais consciente, colocou essas mulheres mais conscientes do papel que elas tinham na sociedade, no momento em que elas ocuparam os lugares masculinos no trabalho, de uma forma geral. Elas começaram a ter mais acesso à educação, né, e participavam mais, então, de esportes e atividades físicas, porque os homens não estavam ali, alguém tinha que fazer, e elas iam e elas faziam. Né? Então, os roles sociais empezavam a cambiar e as mulheres tinham mais acesso a los empleos e ao poder. E isso foi muito importante. Tá? Nisso, Coubertin, a gente tem que falar um pouquinho dele, né? Em 1912, o Coubertin era muito rico, Coubertin patrocinava os encontros do Comitê Olímpico Internacional, vinha tudo do dinheiro dele, do bolso dele, ele patrocinava. O dinheiro dele estava totalmente investido na Alemanha, que perdeu a guerra, e ele perdeu a fortuna que ele tinha. A fortuna dele e da mulher, porque a mulher dele era muito rica, a Marie,
E ele pegou o dinheiro e investiu ali, porque a mulher não tinha como dizer que não poderia, né? Ela não tinha poder, não tinha nada. Se o homem casava com uma mulher rica, o dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria. E ele investiu toda a sua fortuna no Comitê Olímpico Internacional, nos encontros, nas festas, nas viagens e etc. Então, o dinheiro investido na Alemanha foi perdido, porque a Alemanha perdeu a guerra, e ele foi viver em Lausanne, né? Porque lá havia uma determinada oferta para ele mudar lá, porque ele não podia morar mais na França, né? E nesse período apareceu justamente essa pessoa que está aqui do lado, que é a Alice Meliá, e a gente tem que falar um pouco dela, porque ela teve um papel muito importante na inclusão das mulheres nos Jogos Olímpicos, né? Então, a Alice, ela se transformou em presidente do clube parisiense chamado Femina Sport, em 1915, né? É uma das grandes sociedades na França para o esporte feminino, que foi fundada em 1912, tá? Existe até hoje, né? Ela depois se transformou na presidente da Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, em 1919, tá? Ela teve uma grande educação, da mesma forma que Coubertin teve, ela também teve. Ela viveu na Inglaterra, né? Ela, inclusive, se casou na Inglaterra, ela viajava muito, ela conhecia a Europa, conhecia os Estados Unidos, ela falava 7 línguas. Ela, no final da vida, depois que ela deixou a função de presidente de organização dos Jogos Femininos, ela passou. Ela era desportista também, atleta do remo, como Coubertin, muita coincidência, né? Natação, hóquei sobre a grama, né? Ela dedicou a sua vida toda ao esporte feminino, né? E ela queria que o esporte feminino fosse reconhecido pelas organizações esportivas masculinas. Ela queria que os homens reconhecessem que as mulheres também podiam fazer esporte, né? Ela queria a inclusão, queria fazer parte, né? Ela lutou muito por isso, né? Então, em 1915, ela se tornou presidente desse clube de esporte e depois passou a ser tesoureira da Federação Francesa Esportiva Feminina, depois se transformou em presidente. Como presidente, ela organiza uma grande quantidade de campeonatos nacionais e internacionais, de futebol feminino, de ciclismo feminino, tá? Em 1920, ela apresentou um pedido ao Comitê Olímpico Internacional para incluir o atletismo nos Jogos Olímpicos. Isso é importante, porque quem leu isso foi Coubertin. Coubertin estava lá e ele leu esse pedido. E não atendeu, aquilo ficou largado, ele não quis saber, né? Aí a Alice organizou uma reunião internacional das mulheres, como ela chamou, em 1921, em Monte Carlo, que chamou de Olimpíadas Femininas de Monte Carlo, em Mônaco, né? E nesse mesmo ano ela fundou a Federação Esportiva Feminina Internacional, tá? Como ela não teve resposta de Coubertin em 1920, ela mandou uma outra petição em 1921. Nós estamos aqui, a gente quer participar dos Jogos Olímpicos, a gente quer incluir o atletismo. Mas por que o atletismo? Porque o atletismo ele era um dos últimos bastiões da chamada masculinidade, né? A mulher podia ir na natação, a mulher podia no tênis, podia no golfe, mas o atletismo não. Imagina a mulher correr, mulher suar, mulher pular obstáculos, né? Isso era um absurdo, então não tinha isso. Mas as mulheres faziam muito isso, especialmente aquelas mulheres de baixa renda, né? As mulheres de renda alta, as aristocratas, que tinham dinheiro para comprar equipamentos, pagar mensalidade de clube, elas faziam isso. Mas as mulheres pobres, que trabalhavam em padaria, que trabalhavam em lavanderia, mulheres do povo, elas só podiam correr, elas podiam saltar, elas não tinham muito dinheiro e elas queriam participar dessas competições. E essa aqui são algumas atletas que se apresentaram nas Olimpíadas Femininas de Monte Carlo, em Mônaco, em 1921. Né? Então, logo em seguida, já que ela teve uma negativa ali similar, foi assim, então nós vamos partir para os Jogos Olímpicos Femininos, porque aqueles são os masculinos, então nós vamos agora abrir os femininos, né? Então, mas aí o Comitê Olímpico Internacional não deu a menor, achou que ia ser um fiasco. O Coubertin já tinha dito que mulher competindo é um triste espetáculo, né? As mulheres não podiam competir porque elas suavam muito, era muito feio, um espetáculo horroroso, né? Ele chegou até a admitir que as mulheres pudessem fazer atividade física, mas longe do público, né? Longe das vistas das pessoas, podiam fazer com sua família, né? Mas não.
Em 22, houve os primeiros Jogos Olímpicos Femininos, em Paris, né? E, em seguida, ela organizou em 26 em Gotemburgo, depois em Praga e depois em Londres, né? E ela teve que omitir o título olímpico. O Coubertin foi em cima e disse que o nome olímpico era só do Comitê Olímpico Internacional. Era uma marca basicamente, né, registrada, e ela recuou, e eles passaram a ser chamados de Jogos Internacionais Femininos. Mudou o nome, mudou o título, mas, na realidade, seria uma contrapartida, porque as mulheres não estavam conseguindo se incluir nos Jogos Olímpicos, né? Então, ela teve que omitir esse título, e depois ela viu a força que tinha, né? Justamente em Paris, foi um sucesso, foi uma participação gigantesca. O estádio não cabia de tanta gente para assistir as competições das mulheres. Foram 15 mil espectadores, foi um sucesso. E aquilo mexeu com o COI. Mexeu porque eles não esperavam isso, eles esperavam que fosse um fracasso, e não foi, foi um sucesso retumbante. E aí eles começaram a enxergar a Alice Milliat como uma inimiga, uma concorrente, e eles não queriam que isso acontecesse. Eles viam uma concorrência muito grande de público, e eles não queriam isso, né? E, em 1926, o que ela fez? Ela se reuniu com a Federação Internacional de Atletismo, no caso. Existem aí muitos outros detalhes que a gente não tem tempo para entrar, né? Que estava de acordo com uma proposta que eles queriam que ela parasse com os Jogos, e ela disse que ela só iria parar se os eventos femininos de atletismo fossem incluídos nos Jogos Olímpicos de 1928. Se eles fossem incluídos, tudo bem, mas se não fossem incluídos, ela continuaria a fazer. Ela era a organizadora e ela levaria o trabalho dela em frente. Então, foi negociado que as competições que pudessem entrar foram essas aqui: de competição de 100 metros, 800 metros, 4 por 100, o salto em altura e o lançamento de disco, né? Então, começou essa negociação, mas ela não ficou satisfeita, porque ela queria que todos os eventos do atletismo entrassem na competição. O que ela fez? Ela fez os Jogos de 1926. Nossa, o público aí, nossa, todo mundo querendo entrar. E ela teve um sucesso enorme com os Jogos femininos, né? Inclusive, vários jornais, como o Sportif, que comparou a Milliat ao Coubertin, porque, nesse caso, ambos gostavam, ambos eram remadores, né? Então, começou a comparar ela com o Coubertin, né? Então, vários jornais da época mostram fotografias, mostram artigos, né, de comparação, né? E em 1928, então, o Comitê Especial del COI se reúne em Amsterdã e decide incluir um programa experimental de eventos do atletismo feminino nos Jogos de 1928. Foi aí vocês veem uma foto da Alice Milliat nos Jogos de 28, né? Coubertin não está presente porque ele já tinha se aposentado, né, em 1925, então você vê aí o Comitê Olímpico Internacional e vê ela ali do lado, sentada, a única mulher. Então, Alice Milliat foi uma empreendedora olímpica, né? Primeira mulher em fundar uma instituição que alentaria as mulheres a convertir-se em líderes deportivos. Ela deu um exemplo, não somente na parte do atletismo, a mais importante ainda, na parte da organização. Ela foi uma grande organizadora, e isso foi muito importante para a participação da mulher no esporte e para a participação da mulher nos Jogos Olímpicos. O exemplo dela, né? Ela foi uma trabalhadora e gerente incansável, negociadora exitosa, ela conseguia negociar, dobrar as pessoas, ela tinha ali uma conversa muito especial, né? Ela tomava riscos, ela fazia apostas, né? E ela se deu bem com isso, né? Ela muito boa na organização, era uma líder carismática, ela motivava as mulheres, né? E os resultados dessa ação foi que ela teve que renunciar a esse título olímpico, mas isso aí ela trocou o título. Outro ponto importante, que ela motivou muitas mulheres a praticar esporte, né? E ela motivou muitas fundações de novas federações e clubes de mulheres. Só na França foram mais de 450 entre 1922 e 1938, né? Outras competições e jogos femininos também surgiram em outros países, porque aquilo foi estampado nos jornais. E os jornais da França iam para o mundo todo. Então, ela foi fonte de inspiração para muitas mulheres desenvolverem as suas próprias equipes, né? Suas próprias organizações, seus clubes de esporte feminino. Então, a atenção ao esporte feminino foi muito importante, né?
Aqui alguns comentários que ela fazia, né? Ter autoridade é uma qualidade masculina e um defeito feminino, né? Porque a autoridade só podia ser do homem, a mulher não poderia ter autoridade, por conta da época que viviam. Miliá tinha uma forte personalidade, como Coubertin, né? Uma charla directa e franca, né? E ela dizia sempre: el remo, la esgrima, la equitación, el ciclismo, el pelotón vasco são deportes que as mulheres podem praticar com éxito. E as conclusões deste fato, o empreendimento olímpico não é um fenômeno masculino. Coubertin foi empreendedor, né? Ela também foi, né? Alice abriu as portas do esporte para as mulheres, né? E ela também foi muito bem sucedida em incluir o atletismo feminino nos Jogos Olímpicos, a partir de 1928, né? E ela estabeleceu, então, um modelo para que as mulheres pudessem também ser organizadoras, gerentes, dentro do próprio esporte olímpico. E eu queria complementar agora mostrando alguns slides aqui das sessões do COI. O COI se reunia com frequência, né, uma vez ao ano, essa certa frequência, e nessas reuniões haviam minutas, já nos resumos daquilo que foi falado nessas reuniões. E eu fiz uma pesquisa lá em Lausanne, né? Fiquei lá durante quase 3 meses pesquisando, e eu queria compartilhar isso aqui com vocês, que durante essas reuniões do COI, as mulheres só apareceram nas minutas em 1909, e elas já estavam no esporte há muito tempo, quando houve um programa standard, depois dos Jogos de Londres. Tá? Em 1910, em Luxemburgo, houve a aceitação da ginástica, do tênis de campo e da natação. Tá? Em Budapeste, na reunião, houve eventos de natação para as mulheres, já colocados ali para o programa dos Jogos. E em Estocolmo, 12, Coubertin propôs, então, a admissão da mulher, né? Ele queria estudar isso, mas ele queria sempre colocar para frente. O ano que vem a gente discute isso, o ano que vem a gente discute isso. E quando você examina todas elas, que eu examinei todas essas minutas, você vê que era, de uma certa forma, uma saída para eles não abordarem a causa das mulheres. O Comitê Olímpico Internacional sempre empurrava para frente a decisão sobre a participação das mulheres. Na próxima reunião a gente conversa sobre isso. Na próxima reunião. E nunca tinha uma próxima reunião, né? Haveria, sim, quando houve uma imposição das federações esportivas que queriam participar e que havia uma pressão, né, dos clubes, das entidades onde as mulheres faziam esporte, e faziam pressão nas federações, e as federações faziam pressão no Comitê Olímpico. Aí você vê alguma coisa acontecendo. Tá? Em Paris, então, em 1914, a reunião decidiu-se pela continuação da participação, porque várias vezes Coubertin queria eliminar as mulheres e queria cortar o programa das mulheres. Não quero mais mulheres, né? Mas, em 1914, ele não era mais a pessoa que mandava ali, ele tinha um grupo com ele, né? E tinha outras pessoas que representavam as federações, que representavam os comitês dos seus países, e eles queriam ver as mulheres ali também praticando esporte. Então, não poderia ser uma decisão só do Coubertin, tinha que ser uma decisão do Comitê Olímpico como um todo, né? Que agora ele cresceu, ele não era mais aquele Comitê Olímpico de 1896 com 7 participantes, ali já havia vários participantes, né? Quase 20, então tinha que ouvir a opinião dos outros também, embora Coubertin fosse presidente. Ele era o presidente, ele foi o presidente até 1925, né? Mas ele tinha que ouvir as pessoas que participaram, né? Então, até 1919, foram 18 sessões anuais, e as mulheres foram mencionadas pela primeira vez somente em 1909, e elas foram mencionadas somente em 5 sessões, ou seja, somente em 27% das sessões. Então, para terminar, como conclusões, o deporte moderno será olhado na década de 1930, né, nas escolas masculinas inglesas, né? Ele foi criado por homens e para homens. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso aí veio lá de trás. Tá? Mesmo lá atrás, em 1930, tinha um passado. Né? Então, isso apenas demonstrou o que já havia sido feito lá atrás. Né? As mulheres não foram excluídas do esporte, não tem nenhum documento a esse respeito, nem na antiguidade e nem agora. Modernidade a partir de Coubertin. Coubertin não assinou nenhum documento excluindo mulher, isso ele nunca fez. Tá? As mulheres simplesmente não foram incluídas,
porque elas eram invisíveis. Tá? As mulheres não foram incluídas no esporte por causa das restrições de uma sociedade patriarcal e machista. Né? Elas eram invisíveis, porque elas não tinham dinheiro, elas não tinham poder, e elas foram totalmente ignoradas devido ao status tradicional dessa sociedade. Tá? Elas foram inicialmente convidadas a participar dos Jogos em 1900, né? Por essas razões que já mencionei, pelos fatos passados, né? Elas foram admitidas, né? Elas tiveram que se inscrever a partir de 1908, né? E elas foram se incluindo gradualmente através da pressão das federações internacionais junto ao Comitê Olímpico Internacional e também através da valiosa interferência da Alice, que pressionou para que houvesse essa inclusão. Né? As mulheres elas tiveram que lutar muito por sua inclusão como cidadãs, porque não votavam. Não vota, não tem voz, né? Não tinham voz. Então, essa luta ela foi paralela à inclusão da mulher no esporte. Né? Porque, veja bem, o esporte masculino ele está muito ligado à força. A mulher não tem a mesma força física que o homem. Então, isso é importante, porque isso aí veio lá de trás, é como a gente falou anteriormente. A biologia é o destino da mulher. Né? Então, isso está atrelado ao fato da mulher ter fenômenos biológicos diferentes dos fenômenos masculinos. Né? O COI não teve controle sobre a organização dos jogos, né? Porque era uma responsabilidade dos comitês locais. Coubertin, então, concluindo, ele somente seguiu o modelo que foi imposto pela sociedade europeia, na qual ele foi criado e viveu. Tá? Ele é um fruto, é um produto dessa sociedade. Tá? Ele não foi uma pessoa má, ele não foi isso, ele apenas foi um produto da sociedade. Agora, a falha dele foi não ter acompanhado o desenvolvimento das mulheres ao longo do tempo. Né? O reconhecimento que as mulheres tiveram, né, em seus países, com acesso ao voto, as mulheres começaram a votar, as mulheres começaram a participar nos esportes, a sociedade mudou. A sociedade de 1896 não era a mesma sociedade de 1928. Muitos anos se passaram, né? A tecnologia mudou, os papéis depois da guerra de 14 a 18 mudaram esses papéis das mulheres e ele não acompanhou. Né? Ele ficou numa posição tradicional, não só ele, mas muita gente é assim. Né? Então, Coubertin, ele fez o que ele pôde, ele transmitiu valores, esses valores hoje em dia são para homens, para mulheres, para todos, ele transmitiu, o que nos cabe hoje é trabalhar esses valores, ler o que ele escreveu, tão importante, os valores que ele deixou, a herança, o legado dele, isso é muito importante para todos nós. Então, isso, a minha tese está disponível para quem tiver interesse, gratuitamente, nesse site, nesse endereço, tá? Se colocar na internet, você vai poder ter acesso a essa tese, se você tiver interesse em saber mais detalhes, tá? E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas. Muchas gracias, Ana Miragaya. Creo que todos que están aquí presentes ahora pueden reaccionar a través de sus imágenes, por ejemplo, como esta que lo puso, y para que se pueda saludar a Ana por su presentación. Muchas gracias otra vez. Voy a pasar ahora inmediatamente la palabra a nuestra moderadora, profesora Claudia Fernanda, para que pueda entonces hacer sus comentarios y también pasar inmediatamente también a las preguntas de los participantes de este evento. Claudia, contigo. Gracias, Nelson. Muy buenas tardes a todos los compañeros del CLEC, a los amigos que nos acompañan, a los estudiantes y en especial pues a nuestra ponente del día de hoy. Es un honor estar aquí con Ana Miragaya precisamente compartiendo estas ideas y sobre todo estas conclusiones que ella misma expresa, son producto de sus estudios, producto de su doctorado y pues precisamente nos llena de emoción también que aquí esté Elvira Ramini, porque ella en algún momento también nos expresó una de estas ideas y bueno, va a ser muy interesante hoy ver, te quiero contar, Ana, que hay más de 10 preguntas en el chat ya, o sea, no hemos empezado, apenas estamos abriendo la sesión de preguntas y
la idea inicial es contarte que estábamos en lo alto de tu ponencia con 142 personas participando de la reunión. En su gran mayoría veo aquí estudiantes de la Universidad del Tolima con el profesor Luis Contecha y también se encuentran estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte con la profesora Sandra Parra, que es la directora de investigaciones de la escuela. Y bueno, así voy haciendo equilibrio entre caballeros y damas, precisamente para hablar de la mujer y el deporte, donde precisamente la doctora Ana Miragaya nos muestra toda esta historia y del papel de la mujer en el deporte en dos miradas teóricas. La primera, la que tanto me gusta más a mí, la figuracionista, con Norbert Elías, donde muestra cómo la sociedad tenía y tiene un peso muy fuerte en las decisiones que se toman, en las conductas que se hacen, en las respuestas a los hechos y cómo esa presión de la misma sociedad hace que cambien los sucesos. Y ella muestra entonces cómo la sociedad donde nace esta historia del olimpismo es una sociedad netamente machista. Es una sociedad machista porque efectivamente es la época donde los caballeros tenían acceso a la educación, acceso a participar del deporte aprendido desde la educación, y por lo tanto las damas no tenían todavía esa posibilidad dentro de esa institucionalidad, dentro de esa sociedad, sino para roles específicamente dados con un tema de derechos humanos que todavía no le alcanzaban a las mujeres, eran los derechos de los caballeros, de los hombres, pero no de las mujeres. ¿Sí? Sin embargo, la misma sociedad va evolucionando y va haciendo que esa presión sea más fuerte. Las mismas damas empiezan a presionar, las mismas mujeres empiezan a presionar en un movimiento que consideraban que también tenían un espacio. Pero eso se da realmente a partir de que las mujeres fueron participando y mostrando interés real en un proceso deportivo, tal como Elvira nos contaba la primera vez, que el varón Pierre de Coubertin no era que no quisiera a las mujeres en el deporte, sino que valoraba absolutamente el papel del deporte en su rama de alto rendimiento y quería que si las mujeres estuvieran ahí, debían de estar preparadas para ello. Y te tengo pues la sorpresa, Ana, que Adriana Liscano, que es estudiante de la escuela, es jugadora de la Liga Profesional de Fútbol Femenino y te escucha y es de las que más ha vivido precisamente esa situación de esa presión que está allí. Por otro lado, Ana nos muestra en la historia del nuevo institucionalismo histórico la evolución del Comité Olímpico Internacional, de las federaciones y de las organizaciones de los Juegos Olímpicos y cómo la evolución de cada una de ellas, al principio estructuradas por señores muy conservadores, aristocráticos, pues tenían la toma de decisión de quién ingresaba y quién no, qué deportes sí, qué deportes no, y ahí pues entonces se va viendo esa preferencia por los deportes que se van abriendo y cómo las señoras, las damas entran precisamente en un momento también crítico para la humanidad y es la posguerra, es la primera, después de esa Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron espacio para ir a las fábricas, para recuperar su derecho al voto, o sea, el poder de decidir, que también fue muy costoso, que en Gran Bretaña costó muchas muertes, así lo plantea ella, pues se evidencia que en ese ejercicio de esos dos enfoques, ella puede explicar la aparición de Alice Milán. Y ella, como una gran mujer de su época, casi que entra a buscar esa paridad de los derechos en el deporte, incluyendo, empezando pues por participar del poder en la toma de decisiones de su club femenino, luego crear la Federación Internacional, pues la Federación Nacional y posteriormente hacer la presión para que ingresen a los Juegos Olímpicos y que no fue tan fácil negociarlo y que entonces precisamente como por generarse una fractura donde ella crea los Juegos Olímpicos Femeninos
es que toca hacer una negociación, irse a tablas y garantizar que las mujeres ingresáramos por primera vez a participar en el tema. Quiero decirle pues que tiene varias felicitaciones en el chat, precisamente porque esta es una explicación de la mujer con mirada de mujer. Los caballeros siempre han sido muy dadivosos con nosotras de explicarnos ese rol y ese papel que veíamos, pero el sentimiento que se lleva precisamente por querer hoy en día buscar una equidad de género, juntos, hombres y mujeres, trabajando por el desarrollo del deporte, por precisamente cumplir esa misión que había planteado Pierre de Coubertin, como usted lo dijo, es un visionario, pero como gran visionario también necesitaba que toda la sociedad construya, y esa construcción pues es entre hombres y mujeres. Hago esa pequeña pues, nota porque muchos de los estudiantes que están acá están sobre los 21, las niñas, 21 años en el proceso que hice en estos días de revisar, los caballeros, los jóvenes estudiantes están sobre los 23, entonces algunas de las preguntas pues van también relacionadas con esas inquietudes de su edad, y bueno, y también porque es como a veces para ellos también estaban diciendo que querían aprender portugués, que eso era lo que íbamos de enseñarles ahora. Entonces yo creo que Nelson y Ana tienen más clases en la Escuela del Deporte y en la Universidad del Tolima, yo creo. La primera pregunta que apareció a las 2:37 del chat, o sea, no ibas en la mitad de tu exposición, y Laura Durin dice, ¿hubo alguna federación que se recusó a enviar mujeres a los Juegos por el hecho de que son mujeres? ¿Tienes algún conocimiento en esos estudios tuyos, Ana? Não, não que eu me lembre, mas as mulheres, a natação, por exemplo, é exatamente o oposto. Né? O presidente, na época, em 1906, 7, assim, logo no início, eles pressionavam para que as mulheres fossem incluídas, né? Então, o que acontecia é que o desenvolvimento foi tão grande, tão forte, né, que haveria isso, mas não vi em minha pesquisa, não vi nenhum exemplo dessa discriminação. Ok, sí, efectivamente. No hay esa evidencia, solamente hay la evidencia de las presiones que se hacen. Ana lo explicó muy bien. Y el Comité Olímpico tenía una estructura, las federaciones tenían otra, Isso. y la organización de los eventos deportivos del Comité Olímpico tenían otra. Entonces era a ver en cuál de las tres tenías que entrar para poder participar y llegar a los Juegos. Sim, eu não tenho conhecimento, mas pode ser que exista, eu não sei. Sí, no, yo tampoco. Dice Oscar Taborda, la influencia directa de los ideales olímpicos de la antigüedad influyeron en la visión del barón Pierre de Coubertin. Sí. Con respecto a la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos también. Sí. Y complementa la pregunta, ¿fue su retiro del movimiento olímpico lo que permitió catalizar a las organizaciones femeninas para participar en asociaciones deportivas? O sea, eran dos en una. Duas perguntas, né? La primera sí le influyó el tema de los Juegos. Sim, houve uma influência muito grande porque ele tinha muito interesse nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então, ele buscava, ele procurava essas informações e ele aprendeu muito bem latim e grego. Então, ele lia muito sobre isso na escola, né? Ele tinha muito essa influência antiga e, como acompanhava os jornais da época, sabia onde estavam sendo feitas as escavações em Olímpia. E ele acompanhava. Agora, eu queria pedir a você a gentileza de repetir a segunda pergunta. Sí, la segunda pregunta dice que sí. Dale, Nelson. Não, em português para ela, talvez. Ana, a segunda pergunta é que se esse movimento se organizou melhor, o movimento feminino, a partir da retirada do Coubertin do movimento. Quando o Coubertin se... Tá. E isso é que ajudou, então, a uma melhor organização da participação. Não foi... não, esse raciocínio parece fazer sentido, né? Mas as mulheres começaram a se organizar antes, com a Alice Milliard.
Porque lá na França existiam clubes como o dela, né? Uma federação que ela presidia, mas existiam outras federações, né? Então, ela iniciou a entrada do atletismo, mas já existia o tênis, lembra? A natação, né? O balonismo, o croquet, outros esportes que depois não foram reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Você estudando as minutas, mesmo depois da aposentadoria do Coubertin, em 1925, e depois de sua morte, em 1937, a influência tradicional continuou, né? Existia um bloqueio à participação das mulheres. Você vê isso com muita clareza até 1982, quando eu delimitei ali a minha pesquisa. O que acontecia? Sempre que havia reunião, os participantes da reunião jogavam para frente a decisão e nunca decidiam, né? Então, na realidade, o que você está perguntando foi uma excelente pergunta, todas duas, essa, inclusive, é ótima, porque, às vezes, a gente pensa isso, que ele está indo de cena, as mulheres entram. Não, porque ele não foi o causador. Ele não foi a causa. Ele apenas foi um produto da sua época, né? O único pecado dele foi que ele não se atualizou com o movimento feminino. Ele não viu isso, né? Nem as outras pessoas que estavam com ele viram isso. Então, aquele conservadorismo continuou, como continua hoje. Quantas mulheres hoje são presidentes de federações? Quantas mulheres hoje são treinadoras? Quantas mulheres hoje estão em posições de poder? Quantas mulheres hoje estão fazendo o que, por exemplo, a Miliar fez? Muito poucas, porque não tem estrutura para fazer, né? Então, por quê? Porque o homem toma aquele espaço. O homem, em geral, precisa do poder, né? Isso aí já é uma outra resposta. Mas o que eu quero dizer é que isso existe hoje ainda. Se você olha para a estrutura dos Jogos Olímpicos de hoje, né, os jogos que vão acontecer o ano que vem, né, vê onde as mulheres participam e vê onde os homens participam. As mulheres não participam de todos os eventos não são todos iguais, né, ainda hoje. ¿No? Ok. Nelson, la respuesta entonces es, no es esa la causa, es producto de una presión social y que efectivamente si fuera así, entonces ¿por qué hoy no hay todas las mujeres participando en la presidencia de las federaciones o en los mismos Juegos Olímpicos? ¿Estoy bien? ¿Me gradúo de portugués? Perfecto. Muy bien. Tu portugués ya está mejor que el mío. Y entonces quiero contarles que hoy nos acompaña la doctora Alba Inés Astudillo de Molina, que es la vicepresidenta de la Federación de Baile Deportivo en Colombia. Mucho gusto. Nuestra tercera pregunta es de Juan Rojas. Claudia, dice, perdóname, una interrupción pequeña, ¿sí? Porque Carlos Hernández de México creo que hace una intervención respecto a la otra pregunta anterior. Ok. Mira, ya me devuelvo al chat porque estabas con las preguntas. Exactamente. Y puedes seguir, por favor. Dice Carlos Hernández, observación anterior. Un deporte, el hockey, que ante las objeciones a la participación femenina, creó su propia Federación Internacional Femenil. Y existieron dos federaciones internacionales, la de mujeres y la de hombres. Es una acotación que nos hace Carlos Hernández. Al no poder ingresar al movimiento formal, por decirlo de esa manera, pues crea hockey, la versión formal femenina. Carlos, ¿quieres aportar algo más? Por favor, puedes comentar si quieres. Sí, cómo no. Sí, comento. Lamentablemente, en este caso, la participación de las mujeres creando su propia federación internacional tuvo como consecuencia
que al haber dos federaciones internacionales no pudiera incluirse el hockey femenil en los Juegos y solamente se logró hasta que hubo una unificación de las dos federaciones y esto sucedió en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Ambas federaciones tenían sus campeonatos internacionales y sus campeonatos mundiales. Y había algún celo de la Federación Internacional cuando se sabía que las mujeres también jugaban y pertenecían a la otra federación, entonces había ciertas dificultades de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia las mujeres. Solamente ahora que ya se creó la participación igualitaria, esos celos y esos resquemores se eliminaron, pero sí hubo un tiempo en que la participación de las mujeres impidió su participación en los Juegos Olímpicos y solamente se logró hasta 1980 en los Juegos de Moscú. Muchas gracias, Carlos Hernández. Para quien no conoce a él, es el presidente de la Academia Olímpica Mexicana y también del Comité Pierre de Coubertin de México. Así que muchas gracias por tu intervención y aporte, Carlos Hernández. Claudia, gracias. Vuelvo a ti para que sigas. Gracias. Y es que las respuestas siguen creciendo y las preguntas te quiero contar. Porque Juan Rojas nos escribe, sí, tengo más, quiero decirles que yo creo que la vamos también a contestar vía correo, porque son más de 20 en este instante, querida Ana. Dice así Juan Rojas: en la presente evolución de las sociedades, el papel de la mujer se hace cada vez más notorio e influyente. La pregunta: ¿cómo visualiza el panorama de las mujeres en un futuro cercano en términos de dirección y vocería deportiva? É uma pergunta muito boa e muito difícil de responder. De bolita de cristal. Sim, é muito difícil, né? Existem alguns estudos mostrando cada vez mais a participação feminina, né? Mas isso ainda vai demorar muito a acontecer, para ser de 50%, 50%. Né? Ainda demora, porque, infelizmente, o mundo passa hoje por uma pandemia muito, muito grave, né? E isso provavelmente atrasa muito, porque as mulheres agora estão em casa, né? Muitas, né? E isso aí pode ser um grande entrave, pode atrasar a participação das mulheres dentro dessa parte de gestão, de administração, né? E a gente vê isso no jornal, né? Não li estudo ainda, mas eu vejo isso, porque como as pessoas não têm como sair de casa, muitas vezes você tem restrições, né? Essa pandemia pode vir a atrasar a participação ainda mais das mulheres, como foram adiados os Jogos Olímpicos, né, desse ano para 2021, né? Os atletas tiveram que trabalhar mais, treinar para os Jogos do ano que vem, né? Então, acredito que vai haver um efeito aí da pandemia nisso, mas a gente não sabe, a gente tem que aguardar para ver. Es muy complicado, pero yo sé que el trabajo que hace Ana, que hace Elvira, de promover el papel de la mujer en el deporte, va a dar resultados. Vamos a ver. Melissa Rodríguez dice así: esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos relacionar la evolución del deporte con la violencia de género? Pergunta muito especial. É uma pergunta muito moderna, né? Olha, a gente pode ir através dos especialistas. O esporte, né, foi criado na década de 1830, o esporte moderno. Os gregos faziam outro tipo de atividade, não era o esporte, como nós conhecemos hoje. Todas essas atividades são baseadas em força física. Tá? Então, a gente sabe que a origem dos Jogos Olímpicos,
na realidade, são três. Você tem a parte militar, que é ligada às guerras, você tem especialistas apontando a parte religiosa e você tem especialistas apontando que era um rito de passagem. Ou os três juntos, né? Mas isso é intimamente ligado à força física masculina. Né? Se é ligado à força física masculina, e se nós sabemos pela fisiologia que o homem tem mais força que a mulher, o homem em geral é maior que a mulher, tem mais musculatura que a mulher, então você vê em muitos casos alguns especialistas apontando a parte da submissão da mulher ao homem por conta da força física. Como acontece hoje, por exemplo, com as armas, né? Uma pessoa com uma arma, tanto faz homem ou mulher, mais forte, né? Mas naquela época não tinha, a arma era força física. Então a gente vê aí uma relação grande entre o esporte, a força física, né? E a submissão, não digo da mulher, mas daquele mais fraco, porque a mulher sempre foi vista como a parte mais fraca, era o sexo frágil. Né? Então, a partir daí, a gente vê a quantidade de violência pela qual a mulher tem passado ao longo dos milênios, dos séculos, por conta dessa discrepância. Né? Então, talvez isso ajude a responder a pergunta, que é difícil. Que es difícil y que básicamente está contestada precisamente en ese origen del deporte en la antigüedad, cómo se maneja el tema de la fuerza entre hombres y mujeres y efectivamente como 2 siglos después todavía ese proceso está allí latente y vigente. ¿Ok? Melissa, espero que hayas grabado la pregunta, la respuesta. Juliana Muñoz te pregunta, ¿qué tanta aceptación tuvo la incursión del género femenino en esas justas tan importantes? Me imagino del público. ¿Qué tanta aceptación tuvo la incursión del género femenino en estas justas tan importantes de los Olímpicos? Se as mulheres, deixa eu ver se eu entendi, se as mulheres assistiam aos jogos... Público, Ana. Foi a aceitação do público da inclusão das mulheres. Muito boa! Porque quando a Alice promoveu os Jogos de 1921, que foi, na realidade, um encontro com 5 países, né? E depois, em 22, houve uma grande quantidade de público. Tanto é que, em 1922, em Paris, né? Quando houve aqueles mais de 15 mil espectadores, homens e mulheres e crianças, aquilo assustou o Comitê Olímpico Internacional. Eles não esperavam que houvesse essa aceitação das mulheres praticando esporte. Existem também os jornais, como La Vie Ucranienne, jornais franceses da época, noticiando competições de rua, né? La Marche des Midinettes. Então, tem muitas mulheres que participavam de corridas de rua, né? De outros eventos de atletismo ali, e muita gente ia assistir. A gente não pode esquecer que, naquela época, não havia televisão, não tinha rádio, a distração era a leitura e eram os esportes. Então, as pessoas iam muito assistir, né? Era uma diversão para todos, era uma confraternização muito grande para muita gente. Então, o esporte sempre foi assim, um espetáculo. Tanto estuda os Jogos Olímpicos gregos, os locais onde eram levados os jogos lá, não somente em Olímpia, mas em outras cidades, onde houve outros jogos também, a gente observa que os teatros ficavam muito próximos dos estádios, né, dos locais de competição. Então, a gente vê a associação assim, dessas demonstrações atléticas e do esporte também com o teatro. Né? E hoje em dia é isso que acontece no esporte. Quando a gente assiste aos Jogos Olímpicos, essa beleza, né? Na televisão ou outras competições, isso é muito interessante para muita gente. Então, há uma grande aceitação. Sí. Mucha aceptación y la evidencia está precisamente en esas noticias, en esos periódicos de la época. Andrés Banderas te pregunta, ¿por qué se considera que el deporte es una herramienta importante para el desarrollo de la equidad de género en el pasar de los años? Está muy
muy pensados hacia el futuro. Andrés, ¿por qué es una herramienta el deporte para la equidad de género, em geral? É muito interessante a pergunta. Todas as perguntas são muito boas. O esporte, a atividade física, ela é, na realidade, um direito fundamental do ser humano, né? E isso está lá na Organização Mundial das Nações Unidas. Então, o esporte aproxima as pessoas, né? As pessoas podem, mesmo falando línguas diferentes, jogar voleibol, né? Participar de uma competição de natação, né? Então, o esporte, ele une as pessoas, né? Pessoas de sexos diferentes, homens e mulheres, né? Você vê que existem, inclusive, eventos mistos, e passaram a ter agora com a Agenda Olímpica 2020, né? Eventos onde homens e mulheres participam juntos, né? Já existem alguns, inclusive, nos Jogos Olímpicos da Juventude, como tivemos na Argentina em 2018, né? Depois o Daniel podia falar um pouquinho sobre isso, mas o esporte, ele traz as pessoas para perto, as pessoas se interessam muito, especialmente os jovens. Então, isso ajuda muito na inclusão, não só das mulheres, na inclusão de todos. E a gente tem que falar no esporte paralímpico também, né? Porque as mulheres também passaram a competir no esporte paralímpico, né? E a gente vê isso, né? Em todos os países, Argentina, Colômbia, México, Costa Rica, Guatemala, né? América do Sul, América Latina, Europa, muitas mulheres participam do esporte paralímpico, né? E elas foram incluídas também. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre a mulher no esporte, né? Aqui no meu trabalho, a minha pesquisa, foi somente sobre a área olímpica, mas existe um mundo na área paralímpica. E muitas mulheres lutaram por sua inclusão. Mas essa luta aconteceu depois da luta maior, porque os Jogos Olímpicos Paralímpicos, desculpa, eles começaram em 1960, onde a luta já tinha começado lá atrás, né? Lá atrás. Então, quando chegou a 1960, né, já tinha sido trabalhada a participação da mulher nos jogos. Então, foi uma inclusão que foi feita aos poucos. Na realidade, o esporte é para incluir todos. Querido Andrés, la profesora Ana establece entonces que el deporte une a las personas y alinea los intereses. Y ese es el ejemplo que te acaba de colocar del tema del deporte paralímpico, que empezó mucho antes. Alejandro Prieto nos pregunta, ¿qué cambios? Tengo una pequeña gran danesa aquí haciendo bulla. ¿Qué cambios debe surgir para que el deporte femenino tenga la misma repercusión económica y social que el deporte masculino en Latinoamérica? ¿Qué cambios? Olha, pergunta muito boa. Como todas, né? Uma pergunta excelente. Bem, a gente tem que pensar em quem faz a mídia hoje, quem sempre fez a mídia, a imprensa, né? Quem trabalha com a imprensa? São os homens ou são as mulheres? Quem são os donos dos jornais? Quem são os donos das revistas? Quem são os fotógrafos? Quem são os jornalistas? Né? São profissões masculinas, né? Hoje, na televisão, a gente vê isso com muita clareza, né? Então, você vê que isso está enraizado na sociedade, na cultura. Aos poucos, as mulheres entram, né, nessa área de comunicação, nessa área de mídia, né? Porque muitas vezes não há a propaganda suficiente para que todos saibam, né, daquele determinado evento feminino. Tem do masculino, porque existe dinheiro envolvido. Por que não tem no feminino? Por uma construção masculina que veio lá de trás. Porque as mulheres são fracas, as mulheres não têm o mesmo espetáculo que os homens. Um exemplo é o futebol. Você vê o futebol masculino e o futebol feminino. No Brasil, até hoje, existem muitas barreiras para o futebol feminino. O futebol feminino não dá dinheiro. Por que ele não dá dinheiro? Porque as atletas não são tão fortes? Porque elas não correm mais?
né? Ou porque não existe aí uma propaganda boa das emissoras de televisão, do próprio comitê encarregado do futebol feminino, né? Por que que isso não é levado a sério? Por que que as mulheres atletas não recebem o mesmo produto do machismo? Então, o que faz você terminar com isso? Como é que faz? Isso é um longo processo da sociedade. Isso é um processo cultural, né, que vem através da educação, especialmente, né, de levar as mulheres a também participar desse processo, né, em todas as áreas da sociedade, né, no mundo todo. Não é só no Brasil, não é na América Latina, não é na Europa, é no mundo todo. Então, enquanto não houver o valor respeito, né, enquanto não houver a prática de valores olímpicos, respeito, amizade e excelência, né, que são os 3, e muitos outros valores olímpicos também, né, colocados por Coubertin com bastante clareza dentro do seu trabalho exaustivo, e que a gente vê também fruto de pesquisa e de trabalho do professor Norbert Miller, do próprio Comitê Internacional Pierre de Coubertin, dos comitês locais, nossos comitês nacionais, desculpe, né? A valorização das pessoas através da prática de valores, isso é tão importante, vai ser um processo que vai demorar bastante, né? As mudanças estão relacionadas, né, a justamente uma mudança de mentalidade. E isso, infelizmente, a sociedade demora a conquistar. Claudia, ¿me permites una apertura? Sí. Intento hacer alguna intervención cuando hay relación directa. Elvira pidió la palabra para comentar una situación que creo que está de acuerdo con el comentario de Ana. Así que, Elvira, ¿podrías compartir con nosotros? Sí, hola a todo el mundo. Hola. Estoy encantada de estar con vosotros. Ana, muchas gracias. He aprendido mucho de tu intervención. Muchas gracias. A mí me gustaría transmitir ¿cómo puedo decir? Mi experiencia personal. Porque creo que comprendo todos los problemas de la sociedad que están transmitidos en el deporte. Para mí, el deporte siempre ha sido, desde niña, siempre ha sido la mejor educación para devenir mejores personas. La mejor manera de educar a los niños y luego más grandes. Entonces, para mí, ser invitada de trabajar en el Comité Olímpico Internacional en el año 1986 ha sido un gran honor y ya no pensaba en nada más. O sea, era un sueño y yo tenía una vida de sueño. Porque no solo porque los atletas olímpicos para mí son dioses, sino porque he trabajado con un grupo de personas extraordinarias. Señores con mucha experiencia, el presidente del Comité Olímpico, los miembros de la Comisión Ejecutiva, que han tenido un espíritu generoso de transmitir su experiencia y sus conocimientos a jóvenes, cuando en el 86 éramos jóvenes, transmitir su experiencia y sus conocimientos a una generación de la administración del Comité Olímpico Internacional que ha hecho un trabajo en aquellos años de altruismo. Eran personas convencidas en lo que es el movimiento olímpico. Bien, trabajando muchos años en el Comité Olímpico, he conocido personas como el señor Conrado Durantes, como el profesor Norbert Miller y ahora el presidente de ahora, Stefan Wasung. Y me gustaría decir que milagros existen, porque yo nunca he sido candidato ni
ser miembro del Comité Internacional Pierre de Coubertin y aún menos de tener el puesto que tengo ahora. Con lo cual, evidentemente había personas que han apreciado algo en mi entusiasmo y en mi altruismo y me han propuesto, primero en 2014, de devenir miembro del Comité Internacional Pierre de Coubertin y en 2018, sin ser candidato, he sido propuesta y votada para este puesto. Con lo cual, milagros existen. Y me gustaría transmitir mi experiencia a toda la gente que nos escucha. Hay que creer, pero lo que siempre ha sido importante y lo que he heredado de mi padre es hacer todo con calidad. Sí. Empeñarse al máximo, que todo lo que uno hace, hacerlo de máxima calidad, porque solo con calidad podemos ir adelante. Y este consejo de mi padre me ha servido. Muchas Bueno, gracias. solo quería decirles esto, Sí. milagros existen. Gracias, Elvira. Sí, muchas gracias. Milagros existen, porque aprovecho también y saludo a mi presidente, a Tomás Bolaños, que definitivamente nos ha dado esta hermosa oportunidad. Y bueno, Lina y yo estamos felices de estar con ustedes hoy y ha sido gracias al empeño que él ha puesto y a su invitación constante a que hagamos parte también de estos procesos. Vamos con, si te parece, yo quiero leerte algo que escribió aquí, ahí ya se me perdió, Dante Estefano. Dice, brillante presentación, gran trabajo, Ana Mirayaga. Muchas gracias por compartir su investigación. Tengo una pregunta. Viendo en perspectiva todo el trayecto que recorrió el desarrollo del deporte olímpico, ¿cuál cree usted son los desafíos de la mujer y el deporte en esa tercera década del siglo XXI? ¿Son los mismos? ¿Cuáles son los nuevos? ¿Cuál es su opinión del futuro de la mujer en el deporte? De nuevo la bolita mágica. Muchas gracias, Dante, por su pregunta. Es muy difícil de responder. Muy difícil. Gostaria de agradecer a Elvira. Muito interessante seu relato. E eu gostaria de acrescentar algo muito importante que você mencionou. Em 1981, o presidente Juan Antônio Samaranch, em conversa com os outros membros de COI, convidaram 2 mulheres para trabalhar no Comitê Olímpico Internacional. Foi quando as mulheres entraram como membros do Comitê Olímpico Internacional, somente a partir de 1981. E foi ele justamente que viu, junto com os outros membros, a necessidade da representação feminina dentro do COI, que a partir daí começou a se desenvolver. Aí, voltando agora à pergunta do Dante, né? Como eu voltei a Elvira, porque ela mencionou a década de 80 que eu não estudei. Eu estudei até 1982. Dali para frente, eu não estudei, e com isso eu não sei como isso foi desenvolvido posteriormente. Aí, no caso, é até uma sugestão de pesquisa, né? Enfim, eu queria mencionar isso porque, provavelmente, esse processo vai continuar. Assim, uma resposta para o Dante. As mulheres vão continuar tendo que ser representadas através da sua excelência, né? Do seu valor, da sua qualidade, como a Elvira colocou, né? Demonstrando que você é capaz de você estar naquele local e você exercer aquela função, não somente na parte gestora, mas também como atletas, dependendo de onde você estiver, como treinadoras e etc.
mas eu acho que a mulher sempre vai ter que trabalhar e lutar por uma participação maior na sociedade, porque a sociedade, infelizmente, ela é muito tradicional, ela é uma sociedade conservadora, né? Então, esse processo vai continuar. A gente não sabe por quanto tempo, mas a gente sabe que lá na frente vai haver aí uma igualdade, mas não sabemos, né, quando isso vai acontecer. Ok. Vamos a hacer la última pregunta por el tiempo en línea y pues agradeciéndole a nuestra ponente del día de hoy esa disponibilidad, y las demás preguntas las vamos a dejar allí para irlas contestando y entregarlas en el proceso. El profesor Daniel de la Cueva pregunta, indica primero, el sufragio femenino en Brasil, 1931. La Argentina data de 1947. En Italia, en 1944. Francia, 1945. En el cantón de Vaud, Suiza, 1959. Y en toda Suiza a principios de la década de los 70. La pregunta es, ¿cree usted que hay alguna relación en el ingreso de la mujer al olimpismo? ¿Ha sido precursora a la participación democrática de la mujer en la sociedad después? Ahí sí me ayuda Nelson en la pregunta, yo creo, en portugués. Ana, pode seguir ou tu quer algum? Não, Tá bem? eu entendi, sim, sim. Ok. Então, agradeço ao Daniel, muitas graças por sua pergunta. É uma pergunta difícil, não é fácil. Mas, no início, o que aconteceu foi exatamente essa luta pelo voto, essa luta pela cidadania, também se refletiu no esporte. Aqui no Brasil, nós tivemos um ano de 1932, quando foi justamente o ano em que Maria Lenk foi para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E nesse mesmo ano houve uma luta muito grande, muitos protestos, e finalmente o governo de Getúlio Vargas concedeu o voto à mulher. Foi um voto optativo, não foi obrigatório, mas a mulher, a partir de 1932, já poderia votar, né? E nesse clima de cidadania, de busca pela cidadania, você tem a Maria Lenk, com 17 anos, indo para Los Angeles. Quando você examina também os outros países, você verifica que existe uma relação assim estreita, porque as mulheres tiveram consciência do seu papel na sociedade, né? Elas viram que o seu voto era muito importante para eleger outras mulheres que poderiam estar em assentos no Congresso, né, votando matérias relativas à sua própria participação na sociedade, inclusive no esporte, né? Depois desse início, em alguns países, você já não observa tanto isso. Tanto é que você deu o exemplo da Suíça, que foi em 1971, se não me engano. Mas a Suíça participava de atividades. Não sabemos aí quantas atletas a Suíça enviava e como foi isso, né? A gente não tem, eu não tenho essa informação. Mas, mesmo assim, hoje você vê as mulheres votam aqui no Brasil, votam na Argentina, votam em todos os países da América Latina. E qual é a participação dessas mulheres na sociedade? Como é que elas participam das federações? Como é que elas são treinadoras? Como é que elas participam de gestão do esporte? Né? Então, existe aí um movimento maior por trás, que é o movimento conservador da própria sociedade, né? A sociedade concedeu o voto à mulher, mas a mulher continua naquela mesma situação. Quem é que faz as atividades em casa, o trabalho doméstico? Quantos homens vão lavar louça, vão lavar roupa, cuidar de criança? Não é? Então, a gente não tem ainda uma igualdade.
Enquanto essa igualdade não chega, enquanto os homens não se dão conta que eles também fazem parte da sociedade, né? Que os homens também têm que ajudar as mulheres, fazem todos parte ali disso, né? Não digo ajudar as mulheres, mas participarem da vida, né? Uma família, né? Ela precisa de ser dividida entre participação feminina, participação masculina, todos devem contribuir para a criação dos filhos, né? Para você ter uma casa, você não pode ter mais a condição da mulher fazer tudo e o homem não fazer nada ou fazer muito pouco, né? Isso felizmente está terminando, porque os homens hoje eles estão assim mais conscientes da sua participação na sociedade. Eles têm que participar, eles têm que contribuir. Muitos cuidam de filhos, né? Assistem os filhos nas suas necessidades. Então, eu acredito que isso aí seja um processo da própria sociedade como um todo, não país por país, né? Alguns países são mais avançados, outros não, né? Mas depende muito da sociedade. Eu agradeço as perguntas, agradeço muito a Cláudia pela sua moderação, né? Pela sua intervenção, pela sua ajuda. Agradeço muito ao privilégio do convite. Foi uma grande honra estar aqui, participar, compartilhar esses fatos todos importantes, né? Porque as mulheres também fazem parte da sociedade. No Brasil, acho que são 52%. No mundo, eu não sei. Né? Uns anos atrás era 51%, mas não sei em cada país. Então, eu agradeço muito as contribuições todas de vocês, né? E desejo tudo de bom, muchas felicidades. Le reitero lo que le dije en privado, un honor, ha sido un gusto, o sea, fue muy difícil hacer la moderación porque yo estaba imbuida en todas las cosas que nos estaba enseñando. Muchas gracias por su tiempo. Señor presidente del CLEC, le devuelvo ahora ya el auditorio diciéndole que hemos roto los récords en chat y hemos roto récord en preguntas. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias por esa oportunidad. Gracias a ti, Claudia. Una pequeña corrección. No hay presidentes en el CLEC y solamente una junta directiva que es conformada por todos los presidentes de los comités de América Latina, especialmente por Daniel de la Cueva de Argentina, Tomás Bonaño y yo. Yo soy el más parlante y por eso estoy aquí siempre adelante, pero gracias a ti, Claudia, Fernanda, porque también tu participación no es un acaso, no es porque eres mujer, eres porque eres una conocedora de este tema y que está a invertir mucho tiempo también a dedicar al olimpismo y al conocimiento del mundo del deporte. Así que también agradezco mucho a Ana Miragaya por su presentación de excelencia. Yo ya conozco, claro, trabaja ya hace mucho tiempo junto conmigo en el comité, en los Estudios Olímpicos de Brasil, así que ya lo sabía lo que iba a presentar y el suceso que seguramente llegaría.